Fala galera, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa terceira live dessa semana bem intensa. Começamos na sexta, tivemos nossa live sobre gerenciamento, foi muito legal. Ontem tivemos nossa live sobre operacional e estratégias, foi mais legal ainda. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto extremamente importante, que é o emocional. Já era uma coisa que estava sendo pedida, falada, batida, então trouxemos aqui a questão do emocional e vamos falar sobre ela hoje, certo? Então vamos com bastante calma, tranquilidade. Obrigado a todos que estão aí presentes. Saibam que eu estou aqui folheando minha caneta, acho que não tem nem mais papel para anotar, não tem sim. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença, temos muita coisa para tratar, hoje não se encerra, a gente ainda tem amanhã, tem terça-feira, encerraremos na quarta-feira a abertura de mercado pregão após o meio-dia. Então vamos dar início a um assunto tão importante, lembrando, tá? Já foi liberado lá no nosso grupinho de membros o vídeo da live de sexta-feira à noite, também já foi liberado o videozinho da live de ontem à tarde e até amanhã meio-dia estará liberado a de hoje, tá bom? Faço algumas edições ali, algumas alteraçõezinhas importantes para deixar mais dinâmico, mas a íntegra ela tá toda na gravação e a oportunidade que você tem de estar na live é de você poder fazer uma pergunta ao vivo sobre as questões que vão ser tratadas. Qualquer tipo de pergunta posterior vai ter que ser deixada nos comentários lá do vídeo, gravado e postado para que você possa assim então ter a sua resposta caso precise. Lembrando que o canalzinho está ali no suporte, pode me chamar, eu vou compartilhar novamente para que você possa participar e fazer a sua pergunta caso você tenha interesse em questionar algo. É muito importante sua participação, nem que seja qualquer tipo de comentário, seja ele positivo, seja ele negativo, da forma que você achar mais pertinente a sua colaboração, entenda, é válido para mim, é extremamente válido, tá? Neto, não tô gostando, ótimo, isso vai ser válido. Neto, tô gostando, vai ser válido também. Neto, tô sugerindo alguma coisa assim, assado. Qualquer coisa que for comentada para mim é muito importante, porque a gente tá iniciando esse intensivo e isso aí, caso tenha algum tipo de retorno positivo, obviamente a gente vai intensificar mais. Caso ache que isso não é favorável, não é pertinente, a gente muda o cenário e vai para outro tipo de busca de ideia para sempre tentar melhorar, enfim. Tá bom? Eu vou só trocar minha playlist aqui, eu sempre gosto de deixar uma musiquinha, tanto é que agora vai... Eu acho que não, futebol não tem às 16, né? Vai ser a partir das 5h30, eu acho, os jogos. Mas vou deixar rolando aqui uma musiquinha, caso isso atrapalhe, vocês me pontuem que eu tiro, tá? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso assunto tão importante. Hoje eu vou passar para vocês um treinamento sobre como você vai blindar. Escreva num papel aí, eu preciso blindar o meu emocional. O que é blindar o meu emocional? Vai ser falado isso hoje. É tomar um stop e não me abalar. Não ter aquele overtrade, não ter aquela sensação de que eu preciso me vingar do mercado. Então a gente vai fazer um exercício bem legal. Eu vou passar um exercício para vocês bem legal, para vocês testarem aí hoje, amanhã, durante os próximos dias, para que vocês possam blindar o emocional de vocês e melhorar essa dinâmica que é tão importante. Eu sempre falo, mercado ele é 10% processos e 90% emocional. Então quando a gente tem um emocional firme e blindado, a gente pode superar qualquer momento ruim, qualquer dia ruim, qualquer stop, que isso não vai nos abalar. Então vamos lá, vamos dar início então. Tem um materialzinho bem curtinho, mas bem legal, tá? A gente vai discutindo ele. Emoção é o maior inimigo do trader. Ponto importante a se falar: no mercado não quebra contas. Quem quebra contas é o seu medo, a sua ganância, a sua pressa em obter resultados e o seu orgulho em não aceitar um dia ruim.
Sem controle emocional, nenhuma estratégia funciona, nem a melhor do mundo. A estratégia 2 para 1, falamos sobre isso ontem, existe para proteger você de você mesmo. Medo de perder é um efeito stop. Efeito stop, coloca entre parênteses, efeito stop aí no teu papel e na tua caneta. O que acontece? O trader ele pode entrar certo, o preço está a favor. Ocorre uma pequena correção que gera medo. Ali eu coloquei trazer zero antes do alvo, ou trader zero antes do alvo, enfim. É aquela dinâmica de proteção. Lembra que a gente falou ontem sobre a dinâmica de proteção? Exemplo prático, um stop de 100 pontos, um alvo de 200 pontos, preço ainda está em 120 pontos, o trader zera com 40 a mais. Isso é um exemplo prático. Resultado, a matemática do 2 para 1 morre. Correção emocional, stop e alvo definidos antes de entrar. Nenhuma decisão no meio do trade. Se você não aguenta a correção, o problema não é o mercado, é o tamanho da mão. Vamos lá, aqui a gente tem alguns pontos importantes que a gente pode bater na questão de como o operacional ele precisa ser ajustado e às vezes a gente acha que ele não serve para a gente. Vocês lembram que a estratégia 2 para 1 é quando a gente coloca duas operações de busca impositiva para talvez buscar ali 10% do nosso capital alocado que seja a nossa meta, e o 1 é uma operação de stop cheio. Quando eu falo stop cheio, é aquela operação que você faz e estopa. Tá? Não é a operação que a gente bate parcial ou que a gente consegue proteger. Quando a gente trabalha com parcial, trabalhando com parcial, colocando ali a proteção, a gente está dando a entender para o nosso emocional que quando a gente coloca, eu prefiro particularmente operar sem o atingimento de proteção. Quando a gente coloca as estratégias dentro da realidade de 2 para 1 e cumpre isso de forma afinco, forma direta, se você não viu a live de ontem sobre 2 para 1, tá lá no nosso grupo de membros. Assista, tá? A estratégia 2 para 1. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Outra coisa que eu vou falar também, que eu vou me lembrando e vou falando. Essas lives não é para você que opera com mais de 25, 30, 40, 50 contratos. Se você opera com mais que isso não vai servir para você. Isso é para você que opera com 1, com 2, com 5, com 10 contratos. Tá? Que ainda tem precisa de uma avaliação ainda emocional consistente para conseguir se manter vivo no mercado e não quebrar. Tá bom? Então, para quem está iniciando, para quem ainda está adquirindo experiência e quem quer melhorar. Então, esse material é para você. Então, vamos lá. A avaliação do 2 para 1, ela precisa ser respeitada no modo onde as operações precisam ser ou duas operações que a gente bata o nosso objetivo ou uma operação que a gente stop. Só que isso aí não pode ser regra. Por que não pode ser regra? Hoje, eu fiz uma enquete esses dias e mais de 70% da galera que opera comigo lá no nosso grupo opera com 1 ou 2 contratos. Então, se a gente opera com 1 ou 2 contratos, eu tenho a entender que se um contrato seria 10%, a pessoa, teoricamente ali, ela deve estar com no mínimo uns 500 a 800 reais alocados na corretora. Talvez às vezes até menos. Então, esse risco eu não posso correr de fazer stop cheio. Tá dando para entender? Eu preciso fazer a operação com a proteção, que é o que a gente já faz hoje. O que é a operação com a proteção? É a gente abrir uma ordem com o objetivo, digamos, de 300 pontos. 300 pontos a gente tem um objetivo. Eu podia até colocar, mas enfim, vamos seguir. 300 pontos. Eu vou falando, se tiver dúvidas, me perguntam. E nesses 300 pontos a gente tem 200 de stop, ou 150, metade. Tá? Na operação, a operação iniciou e de cara ela já atingiu 100 pontos positivos, tá? 100 pontos positivos. O certo é sustentar a operação até o final, seja ela no negativo, seja ela no positivo. Mas como a grande maioria opera com 1 ou 2 contratos, eu preciso fazer com que a sensação emocional dentro daquele trade gere tranquilidade. Para gerar tranquilidade, eu indico a posição protegida. A posição protegida é quando a tua operação está já com alvo de 300 pontos, batendo 100 pontos positivos, você tem um stop de 150, é já trazer para a linha de 0, ou já trazer para a linha positiva de 10, 20, 30, 50 pontos. Por quê? Porque isso aí molda emocional.
Mas, Neto, bate ali nos 30 pontos e a operação depois mitiga, depois ela sobe nos 300. O risco dela bater na tua proteção e bater nos 150 pontos de stop é o mesmo. Então, eu volto para aquele sentido que eu gosto sempre de falar. Você prefere ficar meio feliz ou muito triste? Quando a gente bate a proteção, por mais que ela bata a nossa proteção, não atinja o nosso alvo, e a gente não stop o stop cheio, não interrompa a operação do stop cheio, a gente dá margem para a gente tranquilizar o emocional, nos preparar para uma próxima operação e nos dá a possibilidade de se manter vivo no mercado. O certo é você não mexer. Eu não vou falar isso na sessão ao vivo. Na sessão ao vivo a gente tem uma média de 50 pessoas. Muitos operam com contrato. Eu não vou falar isso. Mas na forma prática e de melhor possível, não mexer. Não mexer no stop e deixar andar, deixar até o final. E trabalhar rigorosamente a questão do 2 para 1. Deixa eu só responder aqui um rapaz que me chamou. Vão perguntando, tá? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida. Deixa eu pegar aqui, eu quero só tirar daqui isso aqui, peraí. Só vou responder ele aqui e a gente já volta, tá? Ele me pediu o link da live, acho que ele não está conseguindo acessar. Tô só mandando para ele poder participar. Beleza, vamos continuar. Deu para entender? É claro que os cenários precisam ser avaliados, tá? Os cenários precisam ser avaliados. Então, por isso que toda vez que a gente faz as operações, a gente abre a nossa sessão ao vivo, a gente sempre coloca uma estratégia mais dinâmica para entendimento prático, que todos consigam retribuir ali, fazer suas operações, fazer replicar, enfim. E dentro dessa ideia, a gente consiga também fazer com que todos consigam fechar positivos. Independente se a gente vai fazer 2, 3, 4, 5 operações. Então, quando eu falo sobre a estratégia de 2 para 1, aquela estratégia 2 para 1, que é a estratégia que a gente utiliza, eu falo para você que está aí no seu operacional, buscando uma ideia prática de como se tornar mais assertivo, você teste. Porque às vezes um alvo de 200 pontos e um stop de 100, dependendo do movimento, como ontem eu estava falando sobre como os stops estão caros dentro da realidade desses últimos 2 meses de 2026, a gente pode entender que 100 pontos é uma margem pequena. Mas aí você tem que avaliar lá dentro do seu risco-retorno se vale a pena você de fato colocar esses 100 pontos em risco. Eu sempre falo que às vezes é melhor quando a gente tem um exemplo, tá? Eu respeito a realidade de todo mundo. Mas às vezes quando você tem R$500 para operar e você vai colocar uma margem de 5% para perda, 5% para perda de R$500 é R$25. Isso aí, ao meu modo de ver, eu acho muito pouco. Tá? É mais factível você ir para o seu stop do que você pegar uma continuidade de posições positivas. A não ser que você faça scalp, faça 15 operações buscando 25 pontos para 100 de stop. Aí o risco é 1/4 do ganho. Né? É muito abrangente, você tem que fazer 8 operações positivas para não fazer nenhuma, não tomar nenhum stop, você sair positivo a nível de risco-retorno. Então, eu prefiro que quando você tem pouco capital, você não opere com valor real. Você passe a adquirir um pouco mais de experiência, blinde seu emocional e encaixe esse operacional, essa realidade, a estratégia 2 para 1. Certo? Vamos seguir aqui. A ganância é a quebra do teu operacional. O que acontece? Trader bate o alvo, o mercado continua andando, o trader entra novamente sem critério. Exemplo prático, o primeiro trader 200 pontos positivos, o segundo trader sem setup, sem nenhum tipo de operacional, entrou por entrar, bateu um stop de 150 pontos. Terceiro trader, ele quer recuperar aqueles 150 pontos,
um dia positivo de 200 pontos acaba se tornando um dia negativo de 350 pontos. Por justa ganância, por não ter uma métrica e um respeito ao seu operacional. Certo? Ganância, ela pode quebrar a sua banca em segundos, minutos às vezes. A correção emocional é você ter sempre um limite diário de operações. Olha o 2-1 falando de novo aí, ó. Meu limite de operações é no máximo 3 operações. Ganhou, bateu, reduz a mão ou para. Neto, mas como é que eu vou reduzir a mão se eu estou operando com um contrato? Então você não opera mais, não tem que operar com meio. Não opera mais, bateu sua meta, né? Esquece, muda para conta simulação. Ganhar e devolver é sinal claro de falta de processo. É óbvio que todo mundo que opera no mercado financeiro já passou por isso. Se você não passou, você vai passar. Eu lá no meu início, eu tive vários momentos assim, ó, conturbados de fazer bons resultados, achar que eu estava com a dinâmica e um operacional extremamente ajustado e no final dos dias devolver um valor de R$ 500 que eu já tinha ganho, R$ 700 que eu já tinha ganho e até às vezes R$ 1.000, R$ 1.500 que eu já tinha ganho. Então isso aí é pura ganância, falta de gestão, falta de comprometimento emocional e principalmente não parar no momento certo. Parou, ganhou, bateu, tchau. Muda para conta simulação se você quiser continuar operando e siga a sua vida. Vingança após o stop. O que acontece? É stop estopado, é aquele stop que você já bateu ali os 300 pontos de stop. Você fala assim, não, vou fazer mais um trade aqui. Eu estava operando com um dos dois contratos. Isso é uma mentalidade que com certeza muita gente tem e se ainda tem, está na hora de mudar. Eu estava operando com 2 contratos, bati 300 pontos de stop, mas só um pouquinho. Eu tenho um valorzinho alocado lá na corretora. Eu vou operar com 5, porque agora com 150 pontos eu consigo tirar esse prejuízo e ainda ficar positivo. Aí você vai lá, toma um stop de 300 pontos de novo. Isso é vingança pós-stop. Isso é o stop estopado. Emoção ativada ou emoção ativa é aquela sensação difícil da gente controlar, de raiva, quando tudo está indo bonitinho, você está fazendo uma compra e o gráfico está subindo, 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 vai bater meu alvo, eu não protejo, vem uma notícia e pá, me stop, me tira. Ou eu tô lá chegando na região da primeira parcial, devo proteger, não, vou segurar, pá, cai. Entrada fora do ponto é não esperar o momento certo e achar que o gráfico vai subir ou achar que o gráfico vai descer por causa de uma movimentação. Exemplo prático, a gente está com stop de 100 pontos negativo, a próxima entrada sem critério, mais 180 pontos negativo, o prejuízo dobra sem necessidade. E quando se dobra a mão ainda, alguém já falou, já ouviu falar em fazer preço médio? Quando a gente dobra a mão ainda e mantém as metas, a chance da gente quebrar é assim, ó, a chance da gente tirar 3, 4, 5 dias positivos em 3 trades é muito rápido. Isso é prejudicial ao extremo. Qual que é a correção emocional? Regra fixada, estopado, pausa 5 minutos. Se você quer continuar a operar, se você tem... Enfim, cara, estopou. Todos os dias, quando a gente opera, eu sempre falo, a gente vai trabalhar numa estratégia 2-1. Ultimamente, devido à questão do stop mais caro, a gente tem feito mais do que 2 operações. Tem feito 3, às vezes 4, às vezes 5 operações na sessão. Mas o modo de operar nessas últimas semanas sempre está sendo com a proteção do capital. Ou seja, então às vezes a gente faz 4 operações e na soma das 4 operações, sendo elas protegidas, a gente somou 100 pontos. Caso a gente tome um stop, eu paro. Todo mundo sabe que quem já é membro sabe que o meu limite na sessão ao vivo é um stop. Eu stopo, eu paro. Às vezes a gente está lá com 500 pontos batidos na soma de 2 operações e tem mais uma oportunidade, a gente toma um stop de 250 pontos, fica com 250 pontos positivos, eu paro, eu fecho a sessão. Eu tenho esse limite. E é essa questão emocional que é muito bem trabalhada. Claro, eu tenho 11 anos de mercado, mas é uma questão trabalhada, é constantemente trabalhada, e isso faz uma diferença muito grande na busca de quem quer de fato conseguir ter resultados nesse mercado. Então, esse trabalho emocional constante, avaliado sempre numa questão direta em relação ao stop, precisa ser
todos os dias treinado. Todos os dias treinado. Stop faz parte do jogo, vingança não. Ansiedade, o que é o overtrade, né? O que acontece? O mercado parado, o trader precisa operar, entra em qualquer coisa ou em qualquer movimento, né, do gráfico. Exemplo prático, 5 trades ruins, nenhum 2-1 respeitado. Correção emocional, operar só em regiões de interesse, menos traders, mais qualidade, ficar fora também é uma posição. Eu já contei essa história para a galera da célula, vou contar de novo. Eu sou gaúcho, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Eu morei um tempo desde 2017. 2017 eu saí de Porto Alegre no início do ano e me mudei para Brasília. Aí foi quando eu conheci esse mercado e tal. Na verdade foi antes que eu conheci esse mercado, foi em 2015. E aí eu não levei a sério, brinquei muito, não colocava dinheiro de verdade, eu ficava, mas enfim, eu comecei de fato a operar no mercado em 2017. Beleza. Eu fui fazer um curso presencial em Brasília e tinha uma sala, curso de contratos, tá? Para operar contratos. Ativos como índice, dólar e outros ativos ali, mas principalmente índice dólar. E o curso, ele era um final de semana inteiro, assim, onde a gente fazia replay atrás de replay. Beleza. E aí, durante a semana, a gente tinha alguns encontros durante a manhã, tarde e alguns encontros intensivos. Quando a gente foi para a parte prática operar, depois de toda a parte didática e tal, a gente ia com o nosso notebook, ficava numa sala com mais ou menos umas 30 pessoas, tinha um telão, um professor lá, um rapaz CNPI, muito legal, tal, e a gente ficou lá e beleza, abriu o pregão, silêncio na sala. O que eu quero falar é sobre ansiedade, tá? O que eu tô falando sobre ansiedade. Eu tinha um pouco mais de 2, 3 anos morando em Brasília fazendo esse curso, foi um pouquinho antes da pandemia. Beleza, iniciou o pregão, nós ficamos lá operando que eu digo olhando pro gráfico, né? E aí tá, e a gente tinha que criar situações interessantes para poder fazer movimentações, sendo ela compradoras ou vendedoras, e poder compartilhar isso para a galera que tinha ali umas 30, 35 pessoas na sala e somente uma pessoa conduzindo a gente. Beleza, aí algum falava, ô professor, uma região de alta batendo média de 20, acima da VWAP é um movimento de compra? E ele falava, ainda não. Beleza, a gente não entrava. Aí daqui um pouco quem falava, tá batendo ali a banda de bola em tal região, tal não sei o que, é uma boa região de venda, podemos entrar? O professor falava, ainda não. Beleza, bateu a média de 20 de novo, confluindo com o volume e tal, não sei o que. Aí ele falava, podemos entrar? Ainda não. Passou-se a manhã inteira, fizemos um coffee break de 40 minutos, paramos, voltamos, era 2, 3 da tarde, sem nenhuma operação. Lá pelas 16 e pouco, quase 17 horas, ele falou pra gente assim, ó, aquela condução intuitiva sempre seguindo, de algumas pessoas relatando movimentos favoráveis, alguns desses movimentos eram corretos, outros nem tanto, davam a entender a ideia de poder ser comprados ou vendidos, mas em nenhum dele o rapaz lá, o professor, deu o cenário positivo para operarmos. Então ele falava, ainda não. Lá pelas 16h30, 17 horas, ele falou, atenção, temos um movimento favorável de compra na região dos 130 e poucos mil, 600 e pouco. Alocar uma ordem de compra. Alocamos uma ordem. Passou-se uns 10 minutinhos, o movimento atingiu, pronto, 500 pontos numa tacada só. Todo mundo, caraca, irmão, o que foi isso? Meu Deus, o que foi isso? Aí no final ele falou, este foi o trade certo do dia. Todos os outros não eram trades certos. Eram especulações, eram movimentos favoráveis ou desfavoráveis. Mas este foi o trade certo. Ele nos ensinou a ter paciência, a controlar a nossa ansiedade. Mercado não precisa operar a qualquer custo. Não é assim que funciona. Você precisa ter
paciência e controlar sua ansiedade. O movimento certo, ele vai aparecer no decorrer do seu dia. Vai aparecer. Então tenha paciência, controle a sua ansiedade, espere o momento certo e faça o seu trade. Simples assim. Olha, operar só em regiões de interesse, ficar fora também é uma posição. Confiança excessiva após sequências de gain. Nossa, isso aí é o que todo mundo cai, né? Todo mundo cai nisso aí. Nossa, tive 5 dias bons, neto. Eu tô operando com contrato, tô batendo todos os dias 150 pontos. Meu Deus, descobri a galinha dos ovos dourados. Só que o que eu vou fazer agora, neto? Eu vou operar com 5 contratos e vou buscar 300 pontos. Confiança excessiva após sequência de gás. O que acontece? 2 ou 3 gás seguidos, trader aumenta a mão, stop grande quebra o dia. Exemplo prático, tá com 2 gains de 200, um stop de 450, o dia fica zerado. Isso aqui já aconteceu com muita gente, eu tenho certeza. E provavelmente, se não aconteceu, vai acontecer com você. Correção emocional, mantenha a sua mão sempre fixa, o seu operacional bem alinhado, a estratégia tem que ser respeitada todos os dias. A gestão sempre tem que ser igual. O mercado pune o mercado pune quem se sente invencível, quem acha que não vai estopar. Confiança excessiva após sequência de gás. Estratégia 2-1 como âncora emocional. Qual que é o ponto importante dessa estratégia? O 2-1 te traz clareza, você sabe quanto pode perder, você sabe quanto pode ganhar e você sabe quando tem que parar. Isso elimina a sua decisão emocional, o seu improviso e a sua dúvida. É uma estratégia extremamente simples que vai reduzir o seu desgaste mental. Se você não viu a live de ontem, assista a live de ontem para você entender o que é a estratégia 2-1. Estratégia 2-1 como âncora emocional. O ponto importante, o 2-1 traz clareza, você sabe, eu já falei isso, né? Exemplo do dia real com controle emocional. Cenário, primeiro trade menos 100 pontos, está dentro do seu stop, tem margem para mais uns trades, beleza, vamos para cima. Segundo trade, 200 pontos de gain, ficou com uma margem positiva de 100 pontos, maravilha. Se o teu dia emocionalmente está abalado e você acha que fazer mais uma operação quebra a sua banca, ou se o seu risco ele contribui para mais uma operação e ser estopado, você já está positivo, você controla o seu emocional, você fecha o seu dia. Quantas vezes a gente que opera todos os dias pela parte da manhã, a gente não atingiu os nossos resultados, que na média sempre é 500 pontos, e a gente falou, galera, hoje está difícil, não está bom, emocionalmente a gente está se expondo demais. Vamos finalizar com os nossos 300 pontos? Vamos finalizar com os nossos 100 pontos? Vamos aceitar os nossos 50 pontos negativos? Para que correr risco de tomar mais um stop de 250? Vamos fechar com o nosso stop de 50 pontos negativos? Vamos? Isso aí é a gente ter uma questão emocional estabilizada, uma questão emocional ativa dentro do trader e principalmente não levar a ganância, não levar a ansiedade, não levar a emoção acima do nosso resultado. Várias vezes a gente já fez isso. A gente não tem como prever em 2, 3, 4, 5 trades a certeza que a gente vai bater 500 pontos todos os dias. Mas a gente consegue, dentro de 1 ou 2 trades, entender se aquele dia emocionalmente vai ser positivo ou não. Quantas vezes você fez uma operação acreditando 100% que ela ia ser boa e aí você tomou um stop e falou assim, não, mas hoje eu tô acertando tudo, o que aconteceu foi um problema do mercado, aí você vai lá e faz outro trade, toma mais um stop, aí você acha que não é pra você, não, esse mercado não é pra mim. Não, é que emocionalmente você não entendeu que às vezes mesmo estando certo o mercado é soberano, ele não vai seguir o teu padrão, ele vai te estopar. Então trabalhe e tenha uma consciência emocional para entender que aquele dia não é seu. E volte no outro dia e continue fazendo o que você sabe fazer, que é operar, analisar e fazer os seus resultados. É óbvio, se você tem uma questão emocional abalada e você está vindo de constantes stops, 3, 4, 5 dias stops, entenda, se você não parar, reavaliar a questão estratégica e principalmente operacional, não vai ter emocional que resista. Então, eu sempre falo, a gente está chegando no terceiro pé do tripé dos 3 fatores principais do mercado financeiro,
Que o primeiro é o gerenciamento, o segundo é operacional, estratégias e o terceiro é emocional. Se você não tiver com o seu gerenciamento alinhado, com o seu operacional e estratégia bem definido, não adianta ter um emocional extremamente focado e firme, que você não vai conseguir manter resultado. Você precisa ter esse tripé alinhado. Quando você tem um tripé e você tira um pé, o que acontece com os outros dois? Os outros dois caem. Então você precisa estar com os três alinhados. Esses três fatores são fundamentais para o desenvolvimento de vocês. E eu sempre falo, o mais importante sempre é aquele que você melhor consegue adquirir, consegue aplicar, né? Seja gerenciamento, seja operacional ou seja emocional, mas mantenha os dois ao mesmo nível. Eu não adianta eu ter um operacional lindo, maravilhoso, funcionando extremamente bem, se eu não tenho um bom gerenciamento, eu não controlo meu emocional quando eu tomo stop. Coloquem isso na prática para vocês verem quantas vezes vocês estavam com um operacional extremamente... Eu já ouvi isso muito, Neto, não, eu sei operar. Meu operacional até que é bom, eu até bato alguns pontinhos. O meu problema é meu emocional. O meu problema é que eu não sei me gerenciar. Tem semana, tem meses que eu começo a operar com R$ 1.000, tem meses que eu tento com 500, tem meses que eu ganho um dinheiro e boto 5.000. Não vai, cara. Você tem que alinhar, você tem que colocar isso numa balança, gerenciamento num lado, operacional do outro, emocional do outro. Você tem que equilibrar esses três. Você não precisa ser muito bom em operacional, em estratégia. Você não precisa ser emocionalmente o melhor. Você precisa ser razoável, tranquilo, bacana nos três. Controle emocional é fundamental. Lembram daquela frasezinha? Paciência mais controle emocional é igual a consistência? A paciência, ela inclui um bom gerenciamento e uma estratégia operacional alinhada. O controle emocional é isso que a gente está falando hoje. Se juntar esses dois, você tem consistência. Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo ver o quanto o emocional ele é muito mais do que somente tomar um stop e ficar brabo? Ficar triste? É muito mais do que recuperar um dia ruim? O emocional está alinhado a uma série de coisas. Tem dias, cara, eu sou casado, tem gente que é casado aí, tem filhos. Cara, tem dias que a gente não tá legal, eu não tô legal com a minha esposa, briguei com ela. Tem dias que a minha filha, ela tá doente, ela tá chateada. Tem dias que, cara, meu dia não tá bom, meu emocional não tá abalado. Meu emocional está abalado. Cara, por que eu vou chegar aqui na frente do mercado e achar que isso aqui vai melhorar o meu dia? Pelo contrário, a chance disso aqui piorar meu dia é muito grande. Lembra ontem que eu falei da rotina? Que é muito importante ter uma rotina, você se preparar justamente para você trabalhar o seu emocional e fazer com que isso aqui seja uma coisa legal, tranquila e bacana, mesmo em dias ruins. O verdadeiro jogo do trade. O mercado ele é técnico, mas o jogo ele é emocional. Quem domina propriamente executa melhor, erra menos e evolui mais rápido. A estratégia 2 para 1 não é só matemática. Ela é um escudo emocional e no mercado financeiro o maior trade é contra você mesmo. Olha que forte isso aqui. No mercado financeiro o maior trade é contra você mesmo. Quantas vezes você já se sabotou nesse mercado? E eu já fiz várias vezes. Aquele ego emocional de você ter uma meta de fazer R$ 500 no dia. Aí você tá lá com 445 reais batido. Aí você fala assim, eu não vou fazer mais uma operaçãozinha aqui, porque eu faço um scalpzinho, bato meus R$ 500 e fecho. Aí pá, stopzinho de 300 pila. R$ 300 por ego emocional. Aí você fala, não, o mercado vai me tirar? Não, eu já quase bati minha meta, eu vou atrás dela. Pera aí que eu tô operando com 4 contratos, eu vou operar com 8 agora. Vou fazer aqui então, se eu tinha que fazer 300 pontos, agora com 200 pontos eu bato minha meta e ainda sobra dinheiro. O que eu vou fazer? Vou fazer mais uma operação. Toma, mais 300 pontos de stop, 600 pontos de stop, um valor que você tinha de 445, você fecha com 500 negativo. Isso é ego emocional. Isso aí é fazer um trade contra você mesmo. Quantas vezes já aconteceu com vocês isso? Tenho certeza que com alguém aí já aconteceu. Beleza. Parte teórica, joia. A gente vai partir amanhã. A gente vai partir para os indicadores. O material tá bem legal, vai ser bem bacana. Agora eu tenho um exercício que eu vou participar, vou compartilhar com vocês para a gente blindar o nosso emocional, tá? Deixa eu colocar aqui, compartilhar a minha tela.
Compartilhar tela, pronto. Aqui, deixa eu buscar aqui, bloco de notas. Ó, isso aqui foi da aula de segunda-feira. Vamos separar aqui, vamos botar aqui mais uma aba aqui, ó, e vamos lá. Prestem atenção, tá? O que a gente vai fazer aqui é um exercício para quem já opera em conta real, tá? Se você não opera em conta real, você pode até testar esse exercício aqui, mas eu acho que não vai fazer muito sentido. Mas para você que está com problema emocional e que está operando em conta real, todo mundo parte do princípio, vou botar aqui, ó, exercício para blindagem emocional. Blindagem emocional. Beleza. Vamos partir do princípio, partir que todo mundo começou com um contrato, certo? Acho que todo mundo começou operando com um contrato, né? Aí depois começou a ver que é legal operar com 2, 3, 4, 5, 10, 20 contratos. Mas quantas vezes vocês já fizeram aquela dinâmica que sabota o resultado de vocês, de vocês operarem com um contrato e não darem certo, aí vocês irem lá para a conta simulação, operarem com 20 contratos e virem, rapaz, eu fiz aqui R$300 rapidinho com 20 contratos. Como que com um contrato eu não consigo? A gente vai trabalhar isso. Digamos que você opera com um contrato na sua conta real, tá? E o seu objetivo é R$100 todos os dias, tá? R$100 todos os dias, eu acho que hoje é 500, não, é 500 pontos? R$100, eu acho que é, né? Não lembro. Mas beleza, seu objetivo é 500 pontos, né? 500 pontos com um contrato se faz R$100. Vamos lá, o seu objetivo é R$100 no dia. Aí você opera com um contrato. O que você vai fazer? Você vai fazer durante uma semana, rigorosamente isso. Parece até um exercício bobo, tá? Mas parece até mas isso aí, vocês vão ver quanto isso vai blindar o emocional de vocês. Durante uma semana, vamos pegar aqui, ó, de quinta-feira agora até a sexta-feira da outra semana. Vai ser 5, 7 dias. 7 dias vocês vão fazer isso aqui para blindar o emocional de vocês. Vocês estão operando com um contrato na conta real. Vocês vão operar, vou botar aqui conta real. Agora vocês vão partir do simulador com 3 contratos. 3 contratos para fazer R$150. Com qual estratégia? Você que vai definir. Encontre uma estratégia, seja a 2 para 1, seja a que você está usando, mas você vai fazer durante 7 dias, rigorosamente respeitando o seu operacional e o seu gerenciamento. Você vai fazer todos os dias operando com... Se você operar com um contrato, você vai operar na conta simulação com 3 contratos. E você vai ter, se você tinha uma meta de R$100, você vai ter uma meta de R$150. Você vai fazer todos os dias durante 7 dias. De quinta-feira agora. Quer começar hoje? Começar hoje? Pega 10 dias atrás e faz rigorosamente todos os dias. Na sua conta simulação com 3 contratos. Se bater o stop, não opera mais, muda o dia. Bateu os R$150, anota, R$150. R$150. E a estratégia que você vai fazer pode ser a 2 para 1. Pode ser 2 para 1. Faça ali a divisão de quantas operações, quantos pontos tem que fazer com 3 contratos. Faça a matemática conforme a realidade de vocês, mas respeitem isso. Se você opera com 5 contratos e busca um exemplo de R$300 por dia, você vai operar aqui com 10 contratos e você vai buscar aqui R$800, vamos botar aqui, ó. Mas entendam, vocês precisam respeitar rigorosamente as estratégias, o gerenciamento. Faz isso
na conta simulação, tá? Lembra? Isso aqui é na conta simulação, tá? Façam isso durante 7 dias. Ao final desses 7 dias, vocês vão ter uma média. Nossa, eu fiz 7 dias, eu tive 3 dias de stop e 4 dias positivo, fiquei com um percentual de, sei lá, 14% positivo. Isso me deu uma margem de pegar a ideia aqui de 10 contratos, 5 contratos, me deu uma margem, Neto, de R$ 1.500 de ganho. Um exemplo, tá? O que você vai fazer no 8º dia? Você vai voltar a fazer isso aqui, ó, na sua conta real. Pronto. A forma como você vai ver a operação vai ser diferente. A forma como você vai aceitar o stop vai ser diferente. Olha só, me cobrem se isso não acontecer. Se você seguir direitinho o que eu estou falando, respeitar direitinho sua estratégia, não mudar de estratégia no meio do caminho, fizer tudo direitinho, meu amigo, o seu emocional vai mudar de um jeito que você não imagina. Isso aqui, assim, ó, é um segredo que eu duvido esses big players contar. Isso aqui todo mundo já fez. Quem tá lá em cima, operando alto, já blindou seu emocional para lidar com isso. Já tá com seu emocional blindado. Adaptem essa realidade, só que uma coisa não adianta, tá? Não adianta você estar operando com um contrato e você ir lá fazer essa ideia de testes com 150 contratos. Não. Façam com que uma realidade seja aceitável. Se eu falar para vocês, você opera com um contrato, é aceitável hoje você buscar isso aqui, estava aqui 150, né? É viável hoje você com um contrato buscar R$100, e também é viável hoje, um questionamento que eu dou para vocês, é viável também hoje vocês fazerem uma operação de 3 contratos para botar R$150? Eu acredito que todo mundo que opera com um contrato fala, não, né? 3 contratos eu até já operei. Tomei um stop lá, tal, não sei o que, teve dia que eu ganhei dinheirinho aqui, mas outros eu perdi. Não, é viável. Então, beleza. É a partir deste princípio que a gente vai trabalhar e moldar o seu emocional. Por que eu tô falando isso? Porque quando você tiver com isso aqui já blindado, acionado, lá no teu subconsciente, preparado para você poder operar com essa quantidade de contratos, quando você diminuir a sua mão, a sua ideia emocional faz, eu digo, não, um contrato eu suporto. Eu estava vendo até dias atrás aqui um stop de R$80. O que é um stop de 40 agora? Eu consigo suportar, beleza? Isso não vai fazer com que gere ansiedade, não vai fazer com que você tenha overtrade ou ganância, não vai fazer com que você queira se vingar. Vocês estão entendendo a dinâmica desse exercício? Ela é muito mais profunda do que vocês podem imaginar. É muito importante colocar isso na prática e fazer, mas você tem que fazer. E por que eu estou falando 5 a 7 dias? A gente demora em torno de 21 a 40 dias para criar um hábito. Hábito é aquela coisa que o nosso corpo já não cria a sensação de esforço extremo para fazer. Por exemplo, eu tenho um hábito de ler. Eu gosto de ler. Mas até um tempo atrás eu não tinha esse hábito. Era muito difícil. Hoje, não está aqui em cima, está lá embaixo na minha sala. Hoje eu tô lendo, eu tenho um exercício de ler 2 livros. Eu tenho um livro no Kindle, no meu naquele tabletzinho lá para leitura da Amazon, vocês devem saber qual que é. E eu tenho um livro físico. Então, isso faz com que o meu hábito, ele está constantemente ativo. Só que eu demorei um tempo, eu comecei a ler, antes não era legal. Vou falar outro hábito, né? O hábito de fazer atividade física. Quando você vai começar, é uma droga, dói o corpo, é ruim, é desagradável, é difícil. Mas depois que você vai vendo os resultados, você vai se familiarizando e gostando. Vai chegar um momento que você não vai querer mais parar. Né? Mesmo com um dia cansado, um dia estressado, você vai querer fazer, porque aquilo virou um hábito, seu corpo está pedindo aquilo. Então, a gente demora, é cientificamente provado, a gente demora de 21 a 40 dias para adquirir um hábito, para a gente ter o hábito de fazer alguma coisa. 5 a 7 dias ainda é pouco, mas já é psicologicamente comprovado, provado, né, que você já consegue moldar uma forma de pensamento. Então, se você fizer constantemente aquela mesma coisa durante algum período de tempo, o teu cérebro já vai assimilar aquilo com uma sensação fácil,
algo um pouco menos difícil e mais aceitável de se fazer. Então, dentro desse exercício, é muito importante que você faça no mínimo uma semana. No mínimo 5 dias de pregão. Se você puder fazer mais, melhor ainda. Mas faça. Não adianta querer fazer agora quinta e sexta, achar que já está pronto e na segunda-feira partir para real. Não. Faça 5, 6, 7, 10 dias se necessário. Faça esse exercício, mas seja comprometido com os resultados. Não se sabote. Lembra lá da teoria? Não se sabote. Não acho que não. Eu acho que eu vou fazer só uma operaçãozinha na real aqui com 2 contratinhos. Não. Isso vai botar tudo a perder naquilo que você já fez. Tá? Faça, se comprometa a esse exercício, porque o que eu estou falando aqui é uma coisa extremamente importante que vai moldar a capacidade emocional de você se manterem vivos no mercado. Hoje não é difícil, não é fácil a gente se comprometer a um operacional e cumprir rigorosamente com aquilo. Quantas vezes já recebi várias mensagens, Neto, a live demorou bem pouquinho. Eu tenho um compromisso muito claro com o meu gerenciamento. Eu fiz uma operação e tomei um stop cheio. Eu vou parar. Eu parei hoje. Vou mudar para conta simulação. Agora a gente está fazendo esse exercício, né? A gente toma um stop e a gente continua ali na conta simulação. Beleza, para cumprir pelo menos 1 hora e meia de live. Às vezes a gente fazia análise direta ali, né? Já aconteceu, quem é mais antigo sabe, já aconteceu da gente abrir a live ali 9h15, era 9h30, passa uma notícia, aí deu um movimento, a gente analisou uma tendência de compra, entrou comprado, pá, stop cheio. Ou seja, com 40 minutos de live a gente estava estopado. Aí eu fechava a live. Eu tenho esse comprometimento com o meu gerenciamento e com o meu operacional. É difícil aceitar? Cara, é difícil, mas é isso que eu tá me fazendo me manter vivo. Assim, ó, hoje eu tenho um valor alocado, isso é muito importante falar. Hoje eu tenho um valor alocado na corretora, tá? Eu trabalho hoje com 2 corretoras, com a Genial e com a Elliott, com a parceria que a gente montou. Agora a gente tem bastante coisas ainda a progredir com essa parceria. Trabalho com essas 2 corretoras. O maior valor que eu tenho hoje está alocado na Genial. Tá? Esse valor que eu tenho colocado na Genial é particularmente o que eu mais faço day trade. A última vez que eu aloquei valores, que eu fui lá e botei um valor para operar, cara, eu acho que foi... Não, ano passado eu aloquei porque eu tirei todo o valor, né? Mas enfim, um valor assim, porque eu tinha quebrado, né? Quebrei a conta e vou começar do zero. Cara, tem coisa de 3 anos, 4 anos. Por quê? Porque emocionalmente eu sei me manter vivo. Então o que eu quero que vocês trabalhem e treinem é o emocional para vocês não terem mais que alocar valores na corretora, só sacar. Eu quero que vocês saquem valores. Eu quero que vocês coloquem lá dentro do gerenciamento, eu tenho R$1.000, eu quero sacar todo dia R$50. Cara, isso é extremamente acessível. Muito acessível. Só que você tem que estar com o seu emocional blindado para entender que vai ter um dia que você vai estar com R$1.000, você vai tomar um stop e ele vai para 900. Aí você tem que entender que você vai ter no mínimo 3 dias para não sacar. Você vai ter que voltar lá para 1.050, 1.100 para poder sacar. Ter esse controle emocional é fundamental para você não sair de um dia que você tomou um stop de estava com R$1.000, foi para 900 e você quer de todo custo sacar os R$50 e você acaba fechando o dia com R$500 alocados. Aí para recuperar esses 500 você não recupera mais. A chance de você perder os 500 num outro overtrade, num outro dia de ansiedade e fúria, emocionalmente é muito grande. Então façam esse exercício. Façam esse exercício, tá? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre esse exercício, me chamem. Neto, aconteceu isso, não entendi aqui, me chamem. Que eu ajudo vocês, tá, a concluir. E trabalhem a questão emocional. Se preparem todos os dias antes de operar. Façam leituras, busquem se informar, não entrem só por entrar. Respeitem a estratégia 2 para 1. Se a estratégia 2 para 1 para você não está funcionando, me chama. Vamos tentar entender e ajustar. Façam com que o emocional seja válido no diário. Treinem, testem. É muito importante. Certo? Bom, esse assunto eu não vou me aprofundar, dá pra gente ficar aqui mais umas 2, 3 horas falando, tem várias coisas, vários outros ganhos. Isso aí fica para outro momento e a gente vai também falar sobre essa questão tanto gerencial, operacional e emocional no próximo módulo, que aí a gente vai entrar no módulo 4 da nossa série de lives, tá? Que aí a gente já vai partir para os indicadores. Aí sim, aí o bicho vai pegar.
É os indicadores ou é as automações? Deixa eu ver no cronograma aqui. Porque se for as automações é amanhã. Deixa eu só dar uma olhadinha no cronograma que eu mandei. Deixa eu só ver aqui. Segunda-feira. Ah, não. Amanhã é o robô. Terça-feira é os indicadores. Então isso aqui vai ficar para terça-feira. Amanhã a gente tem a liberação da estratégia da automação. A automação ela está atualizada e a gente vai liberar amanhã. Tá, então eu vou liberar amanhã a estratégia atualizada, um arquivo atualizado para os membros. Quem não for membro vai ter a possibilidade de estar adquirindo o pacote junto com a automação. E amanhã a gente vai estar falando também sobre a automação. Os indicadores vão ficar para terça-feira. Tá? Terça-feira a gente entra nos indicadores e quarta-feira a gente encerra esse ciclo de lives aí, operando a abertura do mercado à tarde. Dúvidas? Dúvidas, críticas, sugestões, perguntas, fiquem à vontade, estou à disposição para você fazer qualquer tipo de comentário. Podem perguntar. Não? Bom, fale agora ou cale-se para sempre. É isso então, galerinha. Fechamos então. Amanhã, 14 horas, automações. Amanhã a gente vai falar uma coisa bem legal, tá? Quem quer entender mais sobre automação, amanhã é prática, tá? É direto no Profit. Então, de preferência, tem o Profit Pro, tá? O Profit Pro ou o Profit Superior. Porque ele tem alguns mecanismos ali, algumas funções que o One ou a plataforma de trading da corretora não tem, tá? Por exemplo, aquela Todo Trader, aquelas outras plataformas que são das corretoras. Então, se você puder ter o Profit Pro, é muito importante. Que amanhã a gente vai pegar o arquivo do indicador, o atualizado, e eu vou mostrar as alterações e como a gente configurar ele para estratégias tipo a estratégia 2 para 1, para você automatizar suas operações e ter uma segunda opção de poder ter seus resultados. Lembrando, tá? Para operar com automação é necessário fazer a contratação operar com automação em conta real. É necessário fazer a contratação mensal lá daquele valorzinho direto com a Nelogica. Certo? Ficamos por aqui então. Obrigado a todos que estiveram presentes. Quem não pôde participar da live, essa live vai ser editada e disposta para o nosso grupo lá, a galera que é membro lá no nosso grupinho no Telegram. Você que não é membro pode participar, pode me chamar, tá? Eu estou sempre à disposição. A gente tem um pacotezinho completo que inclui todas as ferramentas, o material didático e também o acesso à sala de operações ao vivo. Então fique à vontade para você querer participar e começar com a gente. Dúvidas, meus contatos, todos vocês têm, podem me chamar tanto no suporte do Telegram como também no WhatsApp. Vamos curtir agora esse finalzinho de domingo, tem um futebolzinho agora 5 e pouco pra gente assistir, e amanhã às 14 horas, tá? Horáriozinho normal, 14 horas estaremos aqui falando sobre automações. Esse módulo vai ficar para terça-feira. Grande abraço, excelente domingo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.